Olá pessoal, eu deixei aqui inicializado, né, antes da gente começar a dar andamento, que por conta da gravação da tela, a inicialização fica meio lenta. Vamos ver se a gente consegue visualizar, né? Aqui o aplicativo que a gente tinha desenvolvido. A nossa tela home.dart, né, que está utilizando agora o MobX para tornar reativo a variável value que mostra o contador. Aqui a gente está na nossa tela de login. Vamos mandar para home. E aí aqui na home, com as modificações que a gente fez aqui, a gente tem o texto, né? E o botão flutuante, que chama a nossa store, o método incremente. Vocês vão ver essa diferença aqui no JavaScript. O método aqui, ele não está sendo executado, tá? Por isso que ele não tem a abertura e o fechamento do parênteses. Ele está sendo passado como parâmetro para essa propriedade onPressed. Que aí sim, internamente, né, neste widget, quando esse evento de apertar for disparado, aí sim ele vai chamar a função que está passada para ele como argumento. Lembrando que um widget stateless, ele não executa nada, né? Sempre um stateful principal, que é dono do contexto, é que vai executar. Por isso a gente fez a store, e aí sendo assim, o nosso botão, quando clicar, ele vai reagindo à variável em tempo real. Essa tela inteira está sendo redesenhada quando isso acontece, né? O Flutter, ele tem uma característica que ele trabalha diretamente na placa de vídeo aqui do celular. Então, ele trabalha pixel a pixel e por isso ele é bastante performático. É como se a gente estivesse escrevendo, em termos de tecnologia, é como se a gente estivesse escrevendo um game mesmo, né? Que ele está redesenhando toda a interface. Então, diferente de outras tecnologias nativas ou híbridas, que a gente utiliza componentes nativos, né? Por exemplo, o float button e o botão, se a gente estivesse programando diretamente aqui em Swift para iOS ou Kotlin para o Android, ele estaria utilizando o componente do próprio sistema operacional. Aqui em Flutter ele desenha todo um componente com OpenGL e tudo e faz a renderização completa da interface. E isso torna ele bastante rápido e bastante rico em termos de design e possibilidades de animações, micro efeitos e tudo mais. Então, e ele tem um hot reload, né, que é bastante legal para a gente testar e debugar. Não sei se ele vai ser rápido o suficiente aqui com a gravação da screen, mas eu vou demonstrar aqui. Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu abrir aqui na lateral, ver se não vai ficar muito pequeno. Aqui no Visual Code, ele tem esse Widget Inspector aqui, né, que é um recurso do plugin, onde nós podemos observar toda a nossa árvore de widgets, desde o widget principal, que é o MyApp, lá
no main.dart. Aí o widget principal, ele tem como primeiro filho aqui o Material App, né, que é o widget responsável aqui por controlar o estado e trazer aí diversos outros widgets. A gente tem o widget de login. Na verdade aqui o inspector ele está um pouco atrasado em relação à tela, talvez por conta da transmissão, porque o widget que está rodando aqui agora é o widget de home, então não teria, seria o home aqui. Deixa eu atualizar aqui, vamos ver se ele... Agora sim. Então, note que ele, como eu tinha comentado antes, nós estamos usando aqui no Flutter, e isso é importante, o formato de rota que vai empilhar os widgets, que nós estamos chamando esses widgets de views, que são nossas telas, e nós estamos empilhando essas telas aqui com a rota, né? Nós temos a rota aqui, e nós estamos empilhando elas, a rota barra para o login e a rota home para esta tela de home. Ao clicar no botão, nós estamos utilizando o widget de Navigator, que é um widget stateful, e nós estamos utilizando o método pushNamed, passando como parâmetro o contexto e a rota que a gente quer ir. Quando a gente usa o pushNamed, ele empilha, ele não destrói a tela, ela fica executando no plano de fundo. Para que a gente destrua a tela anterior, e aí vai depender muito de como que vai ser a navegação do nosso sistema, se nós queremos empilhar ou destruir a interface. Quando a gente empilha uma interface dessa forma, veja que a tela de login ela continua existindo, só que ela está aqui atrás. E a tela home, ela está existindo, está aqui na frente. Quando as telas estão empilhadas, a gente pode utilizar o voltar para rapidamente alternar a interface sem precisar recriar toda essa interface. Então, dependendo da navegação do aplicativo, isso é interessante. Agora, se o comportamento no aplicativo é nunca voltar para uma determinada tela, né, o fluxo de navegação do aplicativo vai te jogar para outras direções, é melhor você destruir a tela anterior, para que a tela anterior não fique aqui ocupando memória. Né? No nosso caso, ela está aqui. Então, se eu utilizar o botão voltar, ele voltou aqui para a tela de login rapidamente, porque ela já estava aqui na estrutura, sendo desenhada. Agora eu atualizei aqui o inspetor e nós só temos ela. Porém, se eu for para esta tela, não sei se ele aceitou o clique que eu dei aqui ou se só está lento. Cliquei novamente. Então, temos a tela empilhada. Agora, olha só que interessante. O porquê que utilizar o pushNamed pode ser perigoso em determinados fluxos. Note que aqui eu tenho um botão para login, que a gente colocou como exemplo. Isso aqui poderia gerar um bug no nosso sistema de empilhamento infinito. Eu vou clicar neste botão, eu não vou clicar aqui no voltar, eu vou clicar aqui neste botão para login. Aí eu voltei para home. Agora olha só a diferença que isso fez. Veja que agora eu tenho duas telas de login empilhadas. Cada uma dessas telas
armazena um estado de renderização, ou seja, a configuração visual que ela tinha no momento que ela foi empilhada. E agora eu tenho duas telas login empilhadas aqui. E se eu ir para Home, eu vou empilhando isso infinitamente, porque eu tenho um ciclo infinito entre as telas, né? Então, eu vou clicar aqui em voltar. Aí eu voltei para Home, eu vou clicar em voltar. Aí eu voltei para o login. Então, qual seria a forma ideal disso não acontecer? A gente pode ter o botão, né, isso vai depender da nossa lógica, ter um botão para ir para a próxima interface, e a próxima interface ter um botão para ir para a interface que originou ela. Se a gente fizer isso, né, se a gente manter essa lógica dos botões aqui, nós não podemos usar o push named. Por exemplo, aqui na tela Home, para a gente voltar para o login e não empilhar novamente, nós deveríamos usar aqui o push and remove until. Push and remove until significa empilhe a tela, porém remova todas as outras telas até chegar na interface esperada. Não sei porque ele grifou em vermelho aqui. Ah, tá, porque ele está esperando uma rota e não. Agora sim. Temos também o push replacement name, que eu não usei o remove until, porque depois eu vou criar as rotas aqui, e aí nós podemos usar a instância da rota, que por hora está aqui como propriedade do main. Né? Nós vamos separar isso aqui, colocar ela dentro das rotas, igual no nosso projeto do Vue Web, e aí sim nós podemos usar aqui as rotas como singletons para a gente não precisar instanciar. E aí, então, eu vou usar o método push replacement named, que é praticamente a mesma coisa, só que ele vai para um determinado lugar, removendo, destruindo a atual. Então eu vou salvar aqui. Com isso ele vai fazer o hot reload. Quando vocês estiverem trabalhando na máquina de vocês, isso vai ser bem rápido. Maravilha. Então, agora a minha tela home vai ser destruída quando ela for para o login através do botão. Então eu vou para a tela home. Estou aqui na tela home. Não sei se o hot reload já executou corretamente, acredito que sim. Estou aqui na tela home. Aqui no inspetor de widgets temos um floating action button. Esse floating action button
Vamos ver, indo para a tela de login. Fui para a tela de login apertando no botão. Note que ele destruiu a tela home, mas ele empilhou outra tela de login. Por que isso? Porque eu destruí, mas eu dei o push. Utilizando o push and remove until, isso não teria acontecido. No push do named, agora eu tenho duas telas de login empilhadas. Então, se eu voltar aqui, eu voltei de novo para o login, que é a tela que eu já estava. Então, agora, aqui, eu tenho só um login. Tá? Essa é a característica do push replace named. Mas o que eu estava falando sobre o Inspector é que aqui no Inspector a gente tem os widgets. Né? A gente tem aqui, desde a nossa raiz principal, começando por MyApp, depois o Material App, aí temos o widget de login. Note que eu cliquei aqui no login. Deixa eu puxar esses demais aqui, para ficar maior a tela. Eu cliquei aqui no login. E aí, então, ele me deu todas as propriedades aqui do widget. E também ele criou aqui um Layout Explorer indicando como que ele está trabalhando o layout desse componente. Né? Isso aqui é bastante útil para a gente ver como que ele está renderizando a tela, como que ele vai se comportar no caso do tamanho diferente de interface, né? Principalmente quando a gente está desenvolvendo para o celular, a gente está trabalhando com muitos tamanhos diferentes de telas e resoluções. Existem aí mais de 14 mil tipos de celulares em atividade aí, entre diversas marcas e modelos. Então essas telas vão ter tamanhos muito diferentes. Então aqui é uma forma da gente visualizar como isso vai se comportar, né, de acordo com as telas. Aqui, na visão detalhada da árvore, nós temos todas as propriedades internas de cada widget, e aí nós vamos poder decorar, vamos poder visualizar em detalhes quando a gente estiver trabalhando com layout, o que cada uma está com propriedade ativa e propriedade setada, o que está fazendo, etc. Então, isso aqui é bastante importante. Aqui tem um recurso também que é muito interessante quando a gente estiver diagramando, que eu vou ativar ele, que é o Highlight Repaintings. Quando ele está ativo, é que ele está um pouco lento aqui. E o Show Guidelines. Se eu tirar o Highlight Repaintings, que ele está um pouco lento, vou deixar por enquanto o Show Guidelines. Olha só que interessante. Quando eu uso o Show Guidelines, ele vai me mostrar como que está sendo trabalhada a diagramação de cada um dos componentes. Eu tenho aqui o app bar. O app bar tem um texto. Esse texto aqui, note que ele está sendo, ele tem tanto de altura aqui, né? Essas setas indicam que ele está se dimensionando, né? Ele está com uma largura de 50, uma altura de 23. A altura dele não está fixa, né? Ela não
ela não representa aqui uma dimensão com uma constraint, ela está unconstrained, ela não está fixa, ela está sendo redimensionada sozinha pelo componente. No caso do widget de texto, essas setas amarelas aqui representam que esse elemento ele está sendo centralizado automaticamente em todas as direções pelo nosso widget center. É quando clica aqui também, ele também mostra aqui no seu código fonte onde está o elemento, no caso aqui o center. E quando você clica no código fonte, ele também mostra aqui. Então, isso aqui é bastante útil na hora que estiver fazendo o layout. Note que aqui, esse elemento center, ele está aqui. E antes dele tem um elemento de altura 80, que no caso é o AppBar. Aí nós temos o elemento center. Aí nós temos o elemento elevated button, que é esse botão elevado aqui. Dentro dele, ele tem diversas propriedades e ele tem aqui o estilo do botão, que está com a cor vermelha aqui. Nós poderíamos trocar aqui, por exemplo, com uma cor verde. Salvar. Vou até tirar o... Ele trocou o botão aqui para verde já. E vou desativar aqui o overlay, só para ficar claro como ele salvou. Então, esse recurso do Spectre é muito interessante na hora que a gente estiver diagramando a tela para a gente poder debugar aqui. E a mesma coisa em alguns componentes padrões, como aqui o float button. Nós temos aqui o float button da tela home. Ele está utilizando aqui um widget de ícone, que também é do próprio Flutter. Ele vem do pacote Flutter SRC Widgets Icon. Esse widget é padrão e ele tem uma classe Icons com uma série de ícones padrão do Material Design que já vem com o próprio Flutter. Inclusive aqui, ó, se eu tirar esse ícones, esse Icons, der mais um ponto aqui, o autocomplete da IDE vai me trazer aqui, ou apertando Ctrl espaço, né? Ele está carregando aqui, ele vai me trazer mais uma série de opções. Olha só. Uma série de opções de icons aqui, prontos, ó. Tem icons pra caramba aqui, ó. Do próprio Android. Vou colocar aqui Airplane Mode Off, que é o aviãozinho cortado aqui, né? Modo avião. Vou salvar aqui. O hot reload está um pouquinho lento, né? Mas isso aqui, quando vocês estiverem fazendo na máquina, vai ficar mais rápido. Note que ele já trocou aqui o ícone pelo íconezinho aqui de Airplane. Então,
antes da gente continuar, né, é interessante que vocês consigam executar, né, esse código na máquina de vocês. E quem não conseguir, coloca lá no grupo, utilizando um emulador aqui de Android, tá? Ou pode também utilizar, quem tiver no Mac, o emulador de iOS, mas para que a gente fique todos no mesmo ambiente de desenvolvimento, eu sugiro que use o emulador do Android aqui. E aí, nós vamos começar a olhar agora para o nosso código web, né? Ontem o Rafael citou sobre a questão do refactoring, né? Nós vamos olhar para aquele código, ver o que a gente precisa melhorar nele e começar a reproduzir aqui no nosso aplicativo. Vamos olhar o nosso código, começando pela nossa tela de login, aqui no app. Nós temos aqui a nossa tela de login e vamos abrir aqui a nossa view do client web de login. Então nós temos o login da web e o login do app. Aqui no login da web, eu vou tentar executar os dois. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar. Mas vocês, na máquina de vocês, vocês vão conseguir fazer isso, tá? Porque aqui, por conta da gravação da tela, é que fica lento. Deixa eu ver. Bom. Enquanto ele vai executando tudo, vamos começar a comparar. Na nossa tela web, nós temos aqui um botão, nós temos uma div com a classe container que vai formar uma caixa, né, para que a gente utilize um e-mail e uma senha e um botão de cadastrar, mais outro formulário para que a gente possa fazer o login. Daí então, nós temos na nossa Store, aqui no caso do View, nós temos uma função que invoca, né, dispara uma chamada para a nossa Store no método login e uma outra função que dispara uma chamada para a nossa action de registro, passando os dados de login e passando os dados do registro. E aqui nós temos algumas regras de estilo da formatação da nossa tela de login na web. Então, note que na lógica, no pattern do projeto, eles são muito similares, né? Nós temos aqui uma tela, que é um componente no View, chamado login.view, que possui chamadas para toda a regra de negócio lá
na Store do Vuex. Aqui, na nossa tela de login do app, nós temos um login.dart, que é um widget representando a nossa view, a nossa tela. Este widget precisa ter todos esses mesmos elementos e também precisa de uma store para que ele possa hospedar as actions de login e de registro. E no caso do app, a store também vai hospedar as propriedades, que aqui no caso do Vue nós utilizamos o vModel, né, para fazer a reatividade das propriedades da tela, né? Aqui no caso nós temos um objeto chamado registerForm com a propriedade name e password. E nós temos um outro objeto chamado loginForm com a propriedade e-mail e password, né? Este objeto está sendo declarado aqui, né? O login e o registro. No caso do app, nós vamos declarar estas propriedades como sendo propriedades observable dentro de uma store e nós vamos manipular essas propriedades através das mesmas actions, login e registro. Estas actions aqui, no caso do Vue, elas já estão sincronizadas com o serviço do Firebase de autenticação. Então nós também precisamos colocar o serviço aqui. Tá? Então deixa eu subir aqui o client web. Ele vai subir também. Enquanto isso, vamos fazer algumas experiências aqui. A nossa tela de login tem um widget principal centralizando tudo. E aí nós temos um elemento de botão. Neste elemento que só está centralizando tudo, vamos trocar não. Vamos colocar ele dentro de uma coluna. Ele não está sugerindo aqui uma coluna, então eu vou colocar um widget qualquer e vou transformar ele aqui em column. Column não tem o shield, né? Tem o shield e aguarda uma lista de widgets, sendo que o meu primeiro widget eu deixei aqui como center. Deixa eu dar mais um espaço aqui. Então eu tenho uma coluna cujo primeiro filho, inclusive aqui, eu posso dizer que esta lista de widgets é uma lista de widgets. E aí então eu tenho primeiro o widget que é o center. Deixa eu indentar corretamente aqui. Este widget de center, assim como na nossa tela de login da web, deixa eu até abrir. Nossa tela de login da web, ela já está responsiva. Então vamos olhar para esta tela responsiva e nós não vamos nos preocupar por hora, né, com a tela responsiva no Flutter, mas nós devemos nos preocupar em breve também, tá?
E aí vocês podem ir testando e fazendo isso acontecer. E por que seria interessante uma tela responsiva no Flutter? Para que, caso a gente disponibilize essa aplicação para um tablet, tá? Nós teríamos aqui o equivalente a isso aqui, né? Então, a gente precisaria que essa tela aqui também seja responsiva. Se a gente falar, não, a nossa aplicação é só celular, a gente não precisaria, mas no caso a gente quer que ela funcione também no tablet. Então tem a responsividade tanto no web quanto no app. E aí ela é composta aqui por dois containers. E esses containers com seus campos e botões. Em vez do center aqui, eu vou trocar por dois containers. O Flutter, ele tem um elemento de container que possui o shield também. E aí ele tem uma série de outras propriedades aqui. Box Constraint, Decoration, Color e etc. Primeiro eu vou transformar em um container. Na nossa coluna, eu vou adicionar um outro container. E o filho desse container vai ser um column. Este column vai ter os seguintes filhos. Text input. Text input. Deu branco agora.
Nós vamos ter um cadastro, cadastrar, e no entrar. Aqui nós temos um container. Vamos fazer um wrap nele também. Para uma outra coluna que tem um elevator de botão. Aqui, de acordo com o nosso web, nós estamos usando os botões padrão. Vou tirar esse style dele aqui. Vamos colocar no pad em todos os lados de 8, numa margem em todos os lados. De 8 também. Vamos copiar aqui para o próximo container. Beleza. Ele vai realizar o hot load, ele está um pouco lento aqui. Depois que a gente refatorar a tela de login, nós vamos ver a tela de home. Ah, tá. Ele não deixou porque eu não coloquei o compressed. Que é uma propriedade obrigatória do botão. E aí, conforme a gente refatorar as outras telas, daí eu vou falar sobre o que o Rafael citou ontem, para a gente refatorar aqui na tela home. A tela em si, ela está ok. Nosso problema aqui na home é todo esse monte de regra aqui espalhada, né? Funções que fazem mais do que elas deveriam fazer, enfim. Nós temos que organizar essa lógica aqui. E aí, nesse caso, é até melhor que a gente faça essa lógica no aplicativo e use o aplicativo como referência para refatorar esse aqui, porque esse aqui está muito ruim. A gente tem uma série de funções aqui que fazem muito mais do que elas deveriam fazer. A boa prática é que uma função ela faça só aquilo que o nome dela diz que ela tem que fazer. Essa função aqui, setPlace, deve setar um place, mas aqui ela está formatando o endereço, ela está limpando o database. Então, a gente tem que ter
uma função de fachada aqui, que vai delegar todos esses outros comportamentos aqui para suas devidas funções de responsabilidade. Algumas dessas, inclusive, podem ser actions dentro da store, enfim. É isso que nós precisamos refatorar esse código. Por exemplo, né, principalmente essa função setPlace aqui. A declaração de todas essas propriedades aqui, a função setPlace, ela recebe um parâmetro e uma posição do ponto. Aí, ela dispara uma action de clear para store, que vai limpar os dados anteriores. Então, seria interessante a gente ter uma função aqui antes da função setPlace, que recebe esse evento do input com os parâmetros do input, chama uma função que vai limpar esses valores aqui. A função de formatar endereço, a gente viu que ela pode ir diretamente para o componente, né? Agora nós temos um componente aqui, que é o nosso componente autocomplete, que é o componente customizado que a gente fez. Inclusive, esses componentes customizados, nós vamos transformá-los em widgets customizados aqui no Flutter, né? Onde nós temos aqui nossos componentes na web, nós vamos ter um diretório aqui no app de widgets, onde nós vamos colocar esses componentes customizados. Então, acho que assim, o primeiro ponto, para quem quiser ir trabalhando nisso, que é importante, e a gente aí pode depois fazer o merge e trazer aqui para a aula, passa essa formatação de endereço lá para o componente. Os pontos, né, adicionar um ponto a uma lista global, passa como argumento para um método que faça isso. Aqui, trabalhar com os marcadores, né? Uma função que seja responsável só por trabalhar com os marcadores. E aí sim, uso o FitBounds do Google Maps para ele poder centralizar o mapa. A função de getCotação. Aqui, mais uma vez, ele está criando um objeto e chamando, disparando uma action para store para criar esse objeto. E aí aqui ele tem uma lógica. Ele tem uma lógica que se o ponto A, se existe ponto A e existe ponto B, ele calcula a distância, tal, e faz aqui a formatação. Esta lógica toda, ela pode ficar num método computed que vai formatar esta informação de tela. Ela não precisa estar aqui no getCotação. A função de swapValues, ela não está mais sendo usada porque agora a gente empilha. Então essa função pode ser deletada. E aí aqui nós temos as funções de adicionar ponto e remover ponto. Tá? Então, esses refactors aqui vão deixar esse código aqui mais limpo. E as responsabilidades de negócio, né, o que não é regra de apresentação, que é regra de negócio, tem que ir para dentro da história. Então aqui, o hot reload não aconteceu.
Aqui, como missão, nós temos fazer a página de login, a página da home, depois conectar tudo isso com o Firebase. Eu vou trazer aqui também deixa eu abrir uma nova janela aqui. Tinha um URL, mas eu procurei nos meus favoritos, mas eu não encontrei. Deixa eu ver se é essa. Para me passar para vocês. É essa? Não é essa, mas eu acho que essa aqui tá me parecendo boa. Deixa eu dar uma scrollada aqui. Eu tinha uma URL que eu usava muito quando eu comecei a trabalhar com Flutter. E ela tinha essa pegada visual aqui para ajudar a gente a memorizar o comportamento dos widgets em relação à Flexbox da web. Essa daqui, não era essa, mas essa daqui serve também. Então eu vou colocar essa URL aqui lá no grupo. Por que, que eu trouxe isso aqui? Né? Lá na web a gente viu o Flexbox e aqui os componentes de layout do Flutter eles são muito similares ao Flexbox, muito similares. Nós temos aqui row e column, né? Nós temos o stack que ele vai empilhando. Nós temos, né, a largura e a altura intrínseca. Nós temos o expanded, que esse aqui é o equivalente ao flex, né? Que ele expande até um determinado limite que ele tenha em função dos outros elementos irmãos. Um constrained box, que é uma caixa, né, com um tamanho limitado, né? É um tamanho restrito. O align, que é exatamente o que a gente usa no Flexbox lá para fazer os alinhamentos na horizontal e na vertical. O container, que a gente usa lá a nossa classe utilitária de container, mas aqui ele é um widget que contém decoration, image, border radius. Você pode imaginar um container como sendo uma div lá do HTML evoluída, com um monte de recurso aqui pronto. Nós temos o material, que no nosso projeto web, né, nós estamos utilizando o Material Design, que o Material Design ele é uma guideline de visual, de design e usabilidade do Google. Em cima dessa guideline foram criados diversos frameworks para desenhar componentes e ter ações e feedbacks visuais em cima desse componente, né? O principal goal do Material Design é que tudo no mundo real é material. E todo material ele sofre uma transformação quando ele é manipulado. Seja uma deformação, ou emite um som, né? Quando a gente bate na mesa, sai um som, e isso tem uma pequena deformação visual. Quando a gente coloca um papel em cima da mesa e ele está colado na mesa, ele tem uma sombrinha. Se a gente levanta esse papel da mesa, a sombra espalha e borra, enfim. Então, o Material Design tenta reproduzir todos esses conceitos da vida real nos componentes. Aqui no Flutter a gente já tem o pacote Material por padrão, né? Agora que renderizou o botão entrar e o botão cadastrar aqui. Mas note que ao clicar, é que agora está lento, vocês não vão perceber, mas ele deforma o botão, né? Ele tem um efeitinho aqui
quando a gente clica, inclusive até no próprio botão voltar, tem um efeitinho. E lá na nossa web a gente usou o MDP, que faz o mesmo efeitinho, ó, né? Ele deforma quando a gente clica. Então, note que o MDP que a gente usa lá na web, ele usa as mesmas cores primárias, quando nenhuma definida, ele usa a mesma borda, ele usa o sombreamento aqui, ó, similar ao sombreamento 1 aqui, ó. Por quê? Tanto o pacote Material do Flutter quanto o MDP aplicam as guidelines do Material Design. São tecnologias diferentes, mas a gente vai ter uma semelhança visual muito grande na hora que a gente estiver aplicando os componentes. Né? E Safe Area é um componente muito útil, que eu não sei o que ele está falando sobre isso aqui, mas se ele estiver falando é bom. Por quê? Safe Area, hoje em dia a gente tem algumas ideias de desenvolvedores de hardware, né, que fazem um recorte aqui na parte de cima do celular, tem uns que fazem o celular redondo e a tela infinita para lateral, e cada hora eles inventam uma bobeira nova no hardware e faz com que nós, desenvolvedores, a gente tenha que solucionar padding e margem para essas bizarrices, né? Tipo, o recorte superior que tem em alguns modelos de iOS e Android, a gente tem uma área em cima, porém é uma área que não é útil. A gente precisa considerar uma margem superior por causa desses celulares com recorte. A mesma coisa os celulares que não tem borda lateral e a tela fica redonda. É impossível você colocar uma coisa nessa parte redonda da tela para o usuário. Então a gente precisa considerar também uma margem na lateral do celular em função disso. E agora a gente já tem celular dobrável e já tem mais um monte de bizarrice aí que vai aparecer. E esse componente de Safe Area ajuda a gente com isso, para manter os nossos widgets, né, visuais dentro de uma área segura de usabilidade. Então aqui ele tem o row e o column. Ele está falando aqui sobre a propriedade de main axis alignment. Lá no Flutter, aqui tanto na nossa column quanto na nossa row, nós temos uma propriedade que é o main axis alignment e o main axis size. Então aqui ele está dizendo que se nós usarmos a propriedade main axis alignment start, os elementos eles vão grudar no começo da linha ou da coluna, que é o que está acontecendo aqui. Quando a gente não seta nada, ele fica assim como default. Né? Veja que o nosso primeiro container, deixa eu pôr uma corzinha aqui no container. Eu tenho uma color, tenho um container. Esse container vou pôr colors.blue, que acho que é o cor que a gente pôs lá na web.
esse outro aqui não tem. Ó, note que nós temos dois containers aqui. Esse container aqui que eu transformei a cor dele, ó, veja que ele está pequenininho. E é justamente em função do pai, né, como no Flex. E aqui a gente não tem o main axis size. Ponto max. Inclusive aqui na coluna e nesse widget aqui a gente também tem agora aqui eu tenho o main axis size, tenho aqui o container, tenho o elemento que está empilhado, tá? Então é isso aqui, o main axis alignment start, que é o que está acontecendo aqui, que a gente só tem um botão. Daí a gente tem o center, autoexplicativo, né, quando é uma linha ou quando é uma coluna, como ele está alinhando esses elementos. Né? Aqui, note que cada estrelinha desse é um filho lá, né? É um elemento. Aqui o end, e aqui o exemplo do código, ele está usando aqui como filhos ícones, né, para mostrar o ícone de estrelinha aqui, como que funciona o alinhamento. Aqui o space between, que é igualzinho lá no Flexbox, tanto na row quanto na column. O space even, que põe metade do espaço entre eles à frente e metade do espaço entre eles no fim. Né? Igualzinho a gente viu lá no Flexbox. Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso aqui, mas a gente vai usar isso aqui como referência, tanto para o nosso Flexbox Web, quanto para aqui no Flutter. Tá? Eu vou deixar esse link lá no nosso grupo. Tá? E agora que eu vi que a gente já até estourou o nosso horário, eu não tinha percebido, mas eu vou comitar o andamento disso aqui e nós vamos ter como objetivo aqui ir transportando tudo que a gente tem na web aqui para o app. E também refatorando, tá? Vocês podem ir refatorando esse código, podem dar sugestão de melhoria de como formatar isso. Enquanto vocês vão fazendo isso, nós vamos transportando e fazendo os dois em paralelo. Caso contrário, eu vou refatorar aqui enquanto a gente estiver transportando para tentar deixar os dois aplicativos o mais semelhantes possível em termos de lógica. São tecnologias diferentes, são linguagens diferentes, mas quanto mais parecido a gente deixar a lógica dos dois, melhor é para o projeto e para a manutenção e adição de novas funcionalidades. Então, amanhã a gente continua com a nossa tela de login e eu preciso trazer para cá também o Flutter, o Flutter Firebase, que é o Flutterfy. A documentação aqui do Flutterfy. Eu vou deixar também lá no grupo, para quem quiser. O que nós vamos colocar também no nosso projeto Flutter é
plugin do Flutterfire aqui, onde nós vamos utilizar Firebase Auth, né, o widget, a instância de Firebase Auth aqui, para a gente fazer a autenticação do usuário no Firebase, do mesmo Firebase que a gente tem lá na web. Então, o mesmo usuário vai poder logar aqui no app e vai poder logar lá na web, né, utilizando o nosso auth do Firebase. Depois aqui, a gente tem todas as outras funções do Firebase que a gente usa lá no projeto web, Firestore, Functions e etc. Né? E aqui é o Firebase para o Flutter, tá? Então, nós vamos inserir o Flutterfire e dar continuidade no projeto para equilibrar os dois projetos. E todo refactor que vocês forem fazendo aqui no web ou no app, nós vamos sincronizando os dois, tá? Eu vi, que não deu tempo de falar hoje, mas eu vi que tem umas alterações da Márcia aqui, mas como são alterações pequenas, a gente faz o merge amanhã. Tá, pessoal? Então valeu e amanhã a gente continua refatorando essa tela aqui.